Bom dia, alunos, tudo bom? A gente vai continuar nossa aula de comandos e atalhos. E você viu semana passada que é algo bem legal que você vai levar aí para o resto da sua vida e vai te ajudar muito quando você estiver utilizando o computador ou um notebook, tá bom? Vamos para nossa aula 2, tá? Bom, comandos e atalhos, aula 2. Eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Nessa aula de hoje, os comandos e atalhos sobre manipulação de arquivos. Copiar um arquivo, colar um arquivo, recortar um arquivo. A gente já viu um pouco disso alguns alunos, né? Não sei se todos viram, mas a gente viu isso no ano passado para os alunos novos, talvez não. E você vai aprender isso de uma forma melhor que eu estou mostrando de pertinho para vocês, tá? E o primeiro comando que a gente tem é o comando Ctrl C, que é o comando de copiar. Vamos ver isso aqui nessa pasta. Aqui eu tenho uma pasta com as fotografias. E vamos fazer o comando Ctrl C. Como assim Ctrl C, professor? Aí no seu teclado tem uma tecla chamada Ctrl, que está CTRL, tá bom? CTRL, assim. Então você vai apertar essa tecla Ctrl mais a tecla C, quando você tiver clicado num arquivo, tá bom? Então aqui eu cliquei no arquivo, tá? Nessa imagem. Cliquei na imagem, só dei um clique, eu aperto Ctrl C. Quando eu faço isso, eu copiei aquele arquivo, eu copiei essa imagem, tá? Então, quando você faz Ctrl C, não acontece nada, tá? Não aconteceu nada, eu só fiz Ctrl C, Ctrl C, tá bom? Agora a gente vai ver aqui o próximo atalho, que é o Ctrl V. O que o Ctrl V faz? Ele cola. Eu não copiei algo, então quando eu faço esse comando de copiar, esse meu arquivo ele fica armazenado num buffer, tá bom? Ele fica ali guardadinho, eu não estou vendo ele, mas ele está guardado ali no meu buffer de memória como algo que eu copiei. Agora, quando eu faço o comando colar, eu pego o arquivo desse buffer, dessa pequena memória, e eu transfiro ele para onde eu estou. Então, se eu colar na mesma pasta, eu vou duplicar meu arquivo, tá? Então aqui eu copiei essa imagem. Agora quando eu faço Ctrl V, eu vou colar ela. No caso, eu colei ela aqui no mesmo local, tá bom? Imagine, tá? Imagine que eu fiz aqui o Ctrl C e eu fui para outra pasta. Fui numa pasta qualquer, tá bom? Uma pasta de documento, de imagens, ou uma pasta do seu pendrive, por exemplo. Aí eu faço aqui Ctrl V. Eu colei o arquivo. Então, quando você faz o Ctrl C e o Ctrl V, você vai duplicar esse arquivo, tá? Então, agora eu tenho ele aqui, nessa minha pasta original, e eu também tenho ele aqui, porque eu colei esse arquivo, tá bom? Vou apagar aqui. Vamos continuar nossa aula. Agora a gente tem o comando recortar, que é o Ctrl X. O que o recortar faz? Você vai ver a diferença dele. Quando eu faço Ctrl X, vou fazer nessa imagem aqui agora. Quando eu faço Ctrl X, e agora eu vou fazer o Ctrl V aqui nessa pasta, ou seja, eu vou colar. O Ctrl X ele também pega um arquivo, e ele armazena esse arquivo na memória, mas você vai ver a diferença. Aí eu fiz o Ctrl V para colar. Apareceu aqui. Mas agora vamos reparar lá naquela outra pasta. O arquivo sumiu daqui. Qual a diferença do Ctrl C para o Ctrl X? O Ctrl C ele copia, ou seja, eu tenho um arquivo aqui, ele vai fazer uma cópia. Agora eu tenho dois arquivos iguais. O Ctrl X não. O Ctrl X ele tira o arquivo daqui e coloca em outro lugar. Então o Ctrl X, quando você faz, o seu arquivo vai sumir de um lugar e vai para outro. Então,
eu vou fazer o Ctrl X aqui de novo. Vou fazer o Ctrl X aqui. Eu estou pegando esse arquivo e eu vou colar ele aqui. Pronto. Ctrl X, Ctrl V. Eu tirei ele daquele lugar. Repare que ele não está mais aqui. E coloquei nesse. Legal, né? Então, relembrando tudo que a gente fez. Vou fazer o Ctrl C nesse leão e o Ctrl V. Pronto, agora eu tenho 2 arquivos. Agora se eu fizer o Ctrl X aqui nesse segundo leão, fiz o Ctrl X, eu não copiei. Eu fiz um recorte, recortar. E eu colocar aqui, Ctrl V para colar, ele vai aparecer aqui nesse local. E sumiu daqui, o meu segundo leão já não está mais aqui. Então esses comandos de Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X são muito úteis quando você for trocar um arquivo de um lugar para outro, colocar um documento no pendrive ou tirar uma foto do seu celular, da máquina, você copia os arquivos que estão no seu celular e cola no seu computador, tá? Então, por exemplo, se você tem uma música no seu celular ou uma foto do seu celular, eu quero passar para o computador. O que eu faço? Você faz o Ctrl C na foto do seu celular, que está conectado no USB, né? E faz o Ctrl V no computador, pronto. Agora, se você fizer um Ctrl X no arquivo do seu celular e fazer o Ctrl V no computador, o arquivo vai sair do seu celular e vai ficar só no computador. Isso é muito útil. Por exemplo, eu quero diminuir espaço no meu computador. O que eu faço? Você, no seu celular, você faz o Ctrl X nos arquivos do seu celular e faz o Ctrl V no computador, que os arquivos vão sair do celular e vão para o computador. Tá bom? Então, tá aí o resumo, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X. E agora eu quero trazer um atalho diferente, que é o Windows mais setas. Na outra aula a gente aprendeu a tecla Windows mais a tecla D, por exemplo, minimiza tudo. Agora esse Windows, eu aperto o Windows, eu fico mexendo com as setas para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Eu vou mover e redimensionar janelas. Como assim, professor? Vamos lá. Aqui eu tenho essa pasta, tá? Deixa eu minimizar aqui. Aqui eu tenho essa pasta, por exemplo. A pasta que a gente estava. Se eu fizer o Windows para baixo, mais a setinha para baixo, a minha janela ela vai diminuir. Se eu fizer o Windows para baixo de novo, ela vai diminuir mais ainda. Agora, com o meu dedo continuando apertando aqui na tecla Windows. Se eu fizer o Windows para cima, a janela aparece. Se eu fizer o Windows para cima, ela aparece mais ainda. Ou seja, imagine que a sua janela está aqui aberta e você queira minimizar ela, sem ser com Windows mais D. Você pode fazer um Windows para baixo 2 vezes, tá? E vai minimizar. Windows para cima, ela aparece de novo. Agora, se eu fizer o Windows para o lado, a minha janela vai para o lado direito. Windows mais para o lado esquerdo, minha janela vai para o lado esquerdo, tá? E assim por diante. Windows aqui, a janela está do lado direito, Windows para o outro lado, ela fica ali minimizada no centro da tela. Aí eu faço Windows mais tecla esquerda de novo e ela fica aqui. Aí você pode ficar testando isso, tá? Você fica brincando com o Windows aqui, ó, com a janela. Vai para baixo, vai para cima, o Windows mais para o lado, para o outro, tá bom? E aí você aprende esse atalho de Windows mais setas, tá? Então nossa aula de hoje foi essa. A gente aprendeu a copiar, colar, recortar um arquivo. E quando você mexe o Windows mais as setas do seu computador, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, a janela fica movendo de lugar. Testa aí, é bem legal. Tá? Então o que você vai fazer? Você vai copiar no caderno o cabeçalho e você vai copiar no caderno esses comandos que a gente aprendeu, tá bom? Copia no caderno esse cabeçalho e essa parte aqui da aula 2. Tá? Então, nossa aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.